A paz do Senhor, meus queridos irmãos, este é mais um EBD em Foco, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em São Carlos. Estou eu aqui, pastor Plínio Oliveira, na condição de superintendente, e hoje junto do meu amigo e companheiro, pastor Eliano Pires, que é docente e também um teólogo, estudante aqui, um professor, melhor dizendo, da Palavra de Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui nessa oportunidade. Pai do Senhor, pastor Plínio, é um prazer estar aqui com o irmão. Tenho assistido às aulas do companheiro pastor Glaucio e hoje é um prazer fazer parte desta bancada tão nobre ao seu lado. Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor o Eliano também, que já dirigiu algumas congregações, já foi superintendente da EBD em algumas congregações por onde passou e é um estudioso da Palavra do Senhor. Tem aí o seu blog, tem conteúdos extremamente relevantes e vem aqui para agregar muito nessa aula, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero ser grato nessa oportunidade também ao nosso pastor-presidente, pastor Eli Martins de Souza, por todo o apoio e incentivo neste trabalho da EBD aqui de nosso campo eclesiástico. Vamos então estudar aqui, estamos estudando, melhor dizendo, o segundo trimestre da nossa EBD, Revista dos Adultos, sob o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos já na lição de número 7, então estamos aí aproximadamente na metade do nosso trimestre, né? E o tema dessa lição é Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos fazer a leitura aqui do texto áureo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11 e o versículo de número 25. Diz-nos assim: Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a verdade prática está descrita dessa forma. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Graças a Deus por isso, estamos almejando por esse dia. Amém. Pastor, por favor, então, vou pedir que o senhor faça a leitura bíblica em classe para nós, né? Amém. Por gentileza. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 14, 15, 17 a 21 e os versículos 23 a 27. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém, pastor. Muito obrigado por essa leitura gloriosa. Eu estava aqui acompanhando a leitura e me atentando aqui, né? Marta sendo bem nós aqui hoje em dia. Sim, no verso 24, né? Verdade. Mas, Senhor, eu sei que vai haver a ressurreição do último dia, né? Lá na... Bem humanamente falando, né? Na nossa limitação humana. Sim, a respeito do nosso pensar. Meus irmãos, vamos aqui então abordar os 3 objetivos para essa lição. Nós gostamos sempre de mencionar quais são esses, porque é o que nos norteiam aqui. E nós temos que ser capazes de atingir esses 3 objetivos ao final de cada lição. O primeiro deles é identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O segundo objetivo é analisar de que forma esse diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E terceiro e último objetivo é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida
eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ser bem sucinto aqui, também mencionar os subsídios que você, professor, pode ter aí para agregar ainda mais conteúdo à sua lição. Você pode adquirir, além do seu exemplar da Revista Bíblica Dominical, exemplar do professor, que tem subsídios aí no decorrer do conteúdo da lição, ali na página de número 50, nessa lição, na página também de número 53, você tem auxílio bibliológico que vai te apoiar a deixar a sua lição ainda mais robusta e mais completa. Além disso, você pode adquirir os livros de apoio, a revista Ensinador Cristão, enfim, acompanhar o EBD em Foco. São instrumentos de subsídio, né, pastor? Verdade. Aos professores para agregar mais conteúdo à sua aula. Então, sem mais delongas, eu quero partir aqui para a introdução. Pastor, vou pedir que o senhor faça um comentário a respeito da introdução, que ela vai falar muito ali do aspecto do encontro de Jesus com Marta, num contexto ali como pano de fundo, a ressurreição de Lázaro, né? Verdade. Este encontro de Marta com Jesus, ele está no contexto lá do capítulo 10, quando João diz que Jesus saiu dali de Jerusalém porque os judeus queriam matá-lo. Então ele foi para um lugar que era distante de onde Marta estava, 2 dias de viagem. E nesse interim, Lázaro adoeceu e foram avisar a Jesus. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E demorou-se ainda 2 dias. E nesses 2 dias, Lázaro faleceu, e até ele chegar, Lázaro já estava com 4 dias de sepultado. Então, nesta lição, nós vamos tratar do milagre da ressurreição de Lázaro, vamos tratar desse encontro de Jesus com Marta, e Marta foi ao seu encontro antes de Jesus chegar à sua casa. Sim. E no terceiro tópico nós vamos tratar do tema propriamente dito desta lição, que é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Maravilha, pastor. Então vamos partir para o tópico de número 1, queridos irmãos, que tem por título o propósito de Jesus. E aí os 3 subtópicos vão falar a respeito do recebimento da notícia sobre Lázaro. O subtópico 2 vai falar sobre o desapontamento de Maria e Marta. E o terceiro subtópico do tópico 1 vai falar sobre o tempo divino. Pastor, então, por favor, os seus comentários a respeito desse tópico. Sim, nesse primeiro tópico aí nós trataremos do propósito de Jesus ao encontrar Marta. Ali nós ficamos sabendo, no capítulo 10, conforme eu falei, que Jesus retirou-se de Jerusalém. A versão revista e corrigida diz que ele foi para Betânia. Para o lugar onde João estava batizando, lá do outro lado do Jordão. Já outras versões, como a King James, ela diz que foi um lugar chamado Betabara. Se era Betânia, mas era uma outra Betânia diferente daquela que Lázaro morava, porque Jesus estava 2 dias de viagem. Sim. E aí não se trata da mesma aldeia, claro, onde Lázaro morava, porque Jesus demorou 2 dias para chegar ali. Então, Jesus, sabendo da notícia, ele poderia sim ter curado, ter voltado. Em 2 dias ele chegaria. Ele também poderia fazer como ele fez com aquele oficial do rei, dizer uma palavra, e Lázaro seria curado à distância. Mas ele ainda demorou 2 dias, e fica a impressão de que Jesus não estava nem aí para o problema de Marta. Por isso, aí no subtópico 2, conforme o senhor citou, está o desapontamento de Marta e Maria. Porque imagine, o texto bíblico, ele nos diz que Jesus amava Lázaro e sua irmã Marta e a sua irmã Maria. De fato, Jesus tinha uma comunhão profunda com esta família de Betânia. Se hospedou ali várias vezes. Marta e Maria ofereceram um jantar para Jesus, naquela ocasião em que Marta disse, Senhor, o senhor não se incomoda que a minha irmã fique aí? Manda que ela venha me ajudar. Então eles tinham esta comunhão. Então imagine, você tem um amigo íntimo, alguém te diz, o teu amigo está doente, e você podendo vir, você demora 2 dias. Então Marta ficou um pouco desapontada. Esse texto, quando ela diz assim, nas informações que chegaram para Jesus, disseram assim, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então elas tinham uma esperança de que Jesus viria curá-lo, mas Jesus não veio. Jesus não veio. Quando ela soube, que alguém disse para ela, Jesus está vindo. Antes que ele chegasse, ela correu ao encontro e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, o teu irmão há de ressuscitar. E aí nós aprendemos aqui o seguinte, que Jesus, ele poderia curar, sim,
Ele poderia também mandar uma palavra para curar, sim, mas ele não o fez. Mas ele não o fez não por desconsiderar Lázaro, mas é porque, como diz o tempo 3, o tópico 3 aí, o subtópico, tem o tempo divino. Tem o nosso tempo, que é o tempo Cronos, que é aquele que nós contamos os minutos, e tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse tempo é diferente do nosso, é a ocasião propícia, é o momento certo. E aí nós aprendemos aqui com isso o seguinte: Jesus nunca chega atrasado. Alguém diz assim, Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Deus não tarda. Deus é Senhor do tempo. Ele não está sujeito ao tempo. Ele faz as coisas no tempo certo. Então, quando Deus age, ele age da maneira correta e também no tempo certo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o propósito delas era a cura. Mas o propósito de Jesus era a ressurreição. Jesus não pretendia curar Lázaro. É provável que Marta e Maria, elas não tivessem ouvido falar que Jesus ressuscitou alguém. Porque Jesus ressuscitou outras pessoas além de Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo. Mas não foi na região em que elas moravam. E naquela época não tinha redes sociais, não tinha internet, para que a notícia se espalhasse. Além disso, Jesus dizia assim, não diga a ninguém o que eu fiz. Que era para que a notícia não se espalhasse e os judeus não quisessem matar ele antes do tempo. Porque Jesus tinha um tempo. Então, o tempo de Deus indica que ele é Senhor do tempo, ele conhece. Mas também nós devemos aprender que jamais devemos exigir que Deus faça a nossa vontade. Às vezes eu agradeço a Deus por ele não conceder o que eu peço. É verdade. Parece estranho, sim, mas não é. É que Deus sabe todas as coisas. E às vezes, por exemplo, no momento de desespero, a gente pede algumas coisas que ainda bem que Deus não nos ouve. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro, ou tivesse curado Lázaro, ele não seria ressuscitado. Então, às vezes a gente quer algo que não é a vontade de Deus, ou que não é bom para nós, e Deus não nos dá. Em todas as nossas orações, nós deveríamos dizer o seguinte: faça-se a tua vontade. Quando os discípulos disseram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o terceiro, faça-se a tua vontade. Porque Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Então é importante esperar o tempo de Deus e é importante conhecer a vontade de Deus. Amém? Amém. E acrescentando um comentário aqui à sua fala, pastor, 2 pontos. Primeiro, muitas vezes Deus até atende a nossa oração, de tanta insistência, Deus vai nos atender. Sim. E muitas vezes a gente vai alcançar um milagre, uma obra. Mas talvez o milagre que Deus tinha para nós era ainda maior. E nós deixamos de alcançar, usando o exemplo de Lázaro, né? Talvez nós pedimos por uma cura. Sim. E Jesus realmente cura. Mas talvez poderia ser algo ainda maior. Por quê? Porque, como diz na sinopse 1, o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Então Deus sempre tem um objetivo ainda maior, e como objetivo central em todos os milagres que ele fazia era revelar e demonstrar a glória de Deus através daquele milagre, né, pastor? Exatamente. Então esse é acho que assim, é um dos pontos principais do porquê que Jesus não curou, né? Por que ele não chegou antes? Por que ele esperou 4 dias para chegar ali? Através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E altos aqui é mais excelentes. Então, as intenções de Deus, também ele disse através do profeta Jeremias, eu sei os meus pensamentos a respeito de vós, que são pensamentos de paz. Então, em qualquer circunstância, a vontade de Deus e aquilo que Deus faz é bom, mesmo que não pareça. Mesmo que a situação esteja nos apertando, até a tribulação que vem na nossa vida é coisa boa. Porque Paulo diz que a tribulação produz a paciência. Então, nosso pastor hoje pregou sobre a paciência, a longanimidade. E às vezes, para que você adquira, para que você desenvolva a longanimidade, você precisa passar na tribulação. Porque a tribulação vai moldando o seu caráter. Ela que vai fazer a longanimidade ser revelada. Então, ele não vai mandar a longanimidade. Ele vai te mandar a tribulação para que ela produza a paciência ou a longanimidade.
Perfeito, pastor. Muito obrigado. Excelente o comentário do primeiro tópico. Vamos então, meus irmãos, para o tópico de número 2, intitulado de O Encontro de Marta com Jesus. Os subtópicos 1, 2 e 3 estão descritos como o primeiro, como o encontro, né, de Marta com Jesus. O subtópico 2 vai falar quando Lázaro ressuscitará, é uma pergunta. E o 3, a promessa de vida. Pastor, então, por favor, os seus comentários mais uma vez, agora no tópico de número 2. Sim, aqui nós temos os detalhes do encontro de Marta com Jesus. Quando Lázaro foi sepultado, elas ficaram ali chorando 4 dias depois do óbito de Lázaro. E alguns judeus vieram de lá para consolá-las, elas estavam, claro, inconsoláveis. Pelo contexto, nós podemos entender que eles já eram órfãos e tinha apenas Lázaro como homem da casa. Sim. Naquela época não existia previdência social. É. Então, falecendo o homem da casa, era O provedor, né? o provedor faleceu, ficavam 2 mulheres órfãs, e então elas estavam inconsoláveis. E aí os judeus vieram consolar. No 4º dia, Jesus chega, alguém fala, Jesus está vindo. Marta correu ao encontro, e aí ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E diante desta frustração, Jesus disse, o teu irmão há de ressuscitar. E ela acreditava que que Lázaro iria ressuscitar no último dia, porque os fariseus, os judeus, eles tinham esta crença de uma ressurreição no final dos tempos. Sim. E Jesus disse, não, teu irmão vai ressuscitar. E ela, naquela conversa, aí vem para essa pergunta agora no subtópico 2, quando Lázaro irá ressuscitar? Ela entendeu que seria no final dos tempos, mas Jesus iria ressuscitá-lo ali em poucos minutos, em pouco tempo. Ela falava de uma, ele falava de outra. Exatamente. Né? Era um grande desafio. Às vezes a gente, no nosso conhecimento hoje, a gente acaba criticando, às vezes, Marta, mas uma coisa que a gente precisa considerar. Era um grande desafio para a fé de Marta e Maria crer na promessa de que Lázaro iria ressuscitar. Elas nunca tinham visto uma ressurreição. Jesus, como eu já falei, ele havia ressuscitado outras pessoas, mas na Galileia. Elas viviam mais próximo de Jerusalém, não andavam muito para lá. Jesus vinha, ele tinha discrição com seus milagres, para não gerar fama, ele não tinha essa intenção. A intenção dele era salvar as pessoas, curava por compaixão, mas ele não tinha o interesse de se tornar famoso. Os irmãos de Jesus sugeriram isso a ele. Nós estudamos aí no capítulo 7, que eles disseram assim para Jesus, se você faz essas coisas, você deveria manifestar-se ao mundo, para que as pessoas conheçam as coisas que você faz. Mas Jesus disse, não, o meu tempo não é chegado, e aí pode ir em vocês à festa, depois eu vou. E foi, mas foi em secreto, para chegando ali. Então Marta tinha essa dificuldade, porque ela não conhecia, mas ela não perdeu a fé. Olha o que ela diz aqui, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. E diante da promessa de que Lázaro iria ressuscitar, ela entendeu que Jesus estava se referindo à ressurreição do último dia. Os rabinos judeus, eles ensinavam isso, com exceção dos saduceus. Os saduceus eram um grupo que não criam na ressurreição, não criam no mundo espiritual, não criam em anjo, eles eram materialistas e se limitavam a esta vida. E aí, mas no Antigo Testamento já havia a doutrina da ressurreição. 500 anos antes de Cristo, Daniel disse, ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então há vários textos no Antigo Testamento que fala que tinha uma promessa de ressurreição. Mas essa promessa de Jesus para Lázaro, ela era imediata. Ele pretendia mostrar àquele povo o seu poder sobre a morte. E Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas era uma ressurreição temporária. Nós vamos falar de outra ressurreição no 3º tópico. Aqui também Jesus fala para elas, mostra para elas uma promessa de vida, com o título dessa lição. Jesus disse para Marta assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa promessa era uma promessa de vida, mas não uma vida qualquer. No grego eles têm pelo menos 3 palavras para a vida. Tem a palavra bios, que é a vida animal, tem a palavra psique, que é a vida emocional, o comportamento, e tem o termo zoe, que deu origem à palavra zoologia, esse é a vida espiritual, é a vida com Deus, é a vida eterna, que começa já neste mundo. Quando você recebe Jesus como Salvador, você já tem a vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a vida eterna é somente quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas não, a vida começa aqui. Jesus disse, eu dou vida e vida em abundância. Então, em todos os aspectos, Jesus veio dar a vida. E esse eu sou de Jesus, que temos 7 eu sou no livro de João, no Evangelho de João, eles comprovam a divindade de Jesus. O termo grego egoeime, ele remete ao Antigo Testamento, quando Deus se identificou a Moisés dizendo, eu sou, me enviou a vós. Diga a Faraó que eu sou, me enviou a vós. E aí, quando Jesus diz, eu sou, ele faz uma afirmação de si mesmo que somente pode ser feita por Deus. Sim. Por exemplo, ele demonstrou ali o seu poder sobre a vida e sobre a morte, dizendo que está sob o seu controle. E quem tem esse poder é Deus. Lá em 1 Samuel 2,6, quando Ana recebeu seu filho Samuel, Ana cantou ao Senhor e disse assim, é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que a tira. Então a vida, o poder da vida está nas mãos de Deus. Quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, claramente ele está se identificando como Deus. E isso irritava os fariseus de tal forma a ponto de quererem matá-lo. E eles chegaram a um ponto tão elevado de rebeldia e incredulidade, que mesmo depois que Lázaro ressuscitou, eles tomaram conselho para matar a Jesus e matar também a Lázaro. Ora, como você vai matar alguém que acabou de ressuscitar? É o cúmulo da incredulidade, da rebeldia. Por quê? Quando as pessoas viam Lázaro ressuscitado, eles iam lá e criam em Jesus. E os fariseus determinaram, vamos matar Jesus e Lázaro. Ressuscitou, a gente mata. É uma coisa absurda. É absurdo demais. Maravilha, pastor. Vamos então para o tópico de número 3, como o senhor mencionou, que é o tema central da nossa lição. Ele tem por título A Doutrina Bíblica da Ressurreição do Corpo. E aí os subtópicos vão falar sobre a ressurreição do corpo, da morte para a vida e, por fim, uma viva esperança. Pastor, por favor, então, seus comentários acerca do tópico de número 3. Sim. A ressurreição, ela é, podemos dizer que é a doutrina fundamental, uma das principais do cristianismo, a ponto de Paulo dizer que se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Paulo disse assim, se Cristo não ressuscitou, também os mortos não ressuscitam, e é vã a vossa fé. Agora, quando nós falamos de ressurreição, é preciso a gente estabelecer, com base na Bíblia, de que há mais de uma ressurreição. E muita gente não entende isso. Existe a ressurreição do corpo. Ressurreição é a tradução do termo grego anástasis, que significa literalmente levantar-se de um assento. Então essa palavra foi usada na Bíblia para se referir ao retorno do espírito e da alma, que são a parte imaterial, ao corpo. Então a ressurreição é o oposto da morte. Nós já vimos em lições anteriores que a morte é a separação. Morte na Bíblia nunca significa o fim da existência, como dizem os aniquilacionistas. Os aniquilacionistas, eles dizem que os ímpios, no final dos tempos, eles serão eliminados. Por isso são chamados de aniquilacionistas. Mas a Bíblia não diz isso em lugar algum. Quando a Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa morrerá, não significa que ela deixará de existir. Significa que ela estará sem Deus, separada de Deus. Sem a vida, a essência. Né? Exatamente, e a essência da vida vem de Deus. Então você separou, pecou, morreu, separou de Deus. Por exemplo, Deus falou para Adão, assim, no dia que você comer do fruto, você morrerá. E aí eu pergunto, Adão morreu naquele dia? Não. Fisicamente não. Viveu ainda centenas de anos. E Adão viveu 950 anos, se não me engano. Então ele não morreu fisicamente naquele dia, mas espiritualmente morreu. Porque uma morte espiritual, a comunhão dele com Deus foi rompida exatamente naquele momento. Então a Bíblia menciona, além de Lázaro, outros casos de ressurreição temporária. Por exemplo, o primeiro caso que nós vemos na Bíblia é o filho da viúva de Sarepta. Foi um milagre através do profeta Elias. Depois o filho da Sunamita, que através de Eliseu ressuscitou. E também um homem que foi lançado na sepultura de Eliseu. Quando ele tocou os ossos de Eliseu, Eliseu não ressuscitou, mas ele ressuscitou. Então 3 milagres de ressurreição do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos o caso do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, temos Lázaro e temos também Dorcas, que foi um milagre através de Pedro, e Eutico através de Paulo. Então vários casos.
Porém, essas pessoas, elas ressuscitaram e tornaram a morrer. Sim. Foi uma ressurreição ali, onde Deus mostrou o seu poder sobre a morte e o controle da vida. Então Deus pode e ressuscita ainda hoje. Revelar a glória de Deus. Exatamente. Deus ressuscita dessa forma ainda hoje, Sim. porque ele é o mesmo. O próprio pastor Elianai Cabral, ele menciona no livro de apoio que a sua mãe, a irmã Jardelina Cabral, ela faleceu, o pai dele era pastor e os filhos pequenos, e ele fez a seguinte oração: Senhor, eu tenho os meus filhos pequenos, eu não posso ficar viúvo agora, eu tenho ministério. E fez aquela oração tão sincera e a mãe dele voltou à vida. Ele conta isso no livro de apoio, é algo glorioso. E eu já ouvi outros casos de pessoas, a esposa do saudoso pastor José Leôncio da Silva, que era pastor-presidente lá em Pernambuco, ela era muito doente, ela adoeceu e faleceu. Houve testemunho de irmãos de que ela faleceu, e ele estava em viagem para o interior. Ele não era ainda o pastor-presidente, ele era o vice do pastor José Amaro da Silva. E aí, na viagem, quando ele retornou da viagem, estavam velando a mulher dele. Aí chegou um irmão que Deus mandou ir lá, e o irmão orou e ela ressuscitou. Imagina a glória naquela hora. Ela morreu anos depois, mas nessa ocasião, os irmãos constataram que ela era muito doente, realmente tinha falecido, e ressuscitou. Depois de muitos anos ela faleceu e ele casou-se com outra irmã. Aí depois, por último, ele faleceu. Um homem de Deus, de oração. Então Deus, ele continua operando milagres. Mas esse não é o único milagre de ressurreição. Sim. Temos também o caso da ressurreição de Jesus. Jesus foi o primeiro caso a ressuscitar dessa forma. Por quê? Porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou e não voltou no mesmo corpo. Não voltou no corpo mortal. Ele voltou o mesmo corpo, mas um corpo glorificado. O corpo de Jesus, depois da ressurreição, os discípulos estavam trancados numa casa com medo dos judeus e ele passou pela parede sem ninguém abrir a porta. Então o nosso corpo não tem essa característica. É importante que depois que Jesus ressuscitou, viram e tocaram Jesus, né, exatamente. Mas como o senhor falou, num corpo glorificado. Algumas seitas dizem que ele não ressuscitou corporalmente, só em espírito, mas não. Ele disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés, e vede que um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então Jesus afirmou: eu tenho um corpo, mas é um corpo glorificado. E a ressurreição de Jesus era chamada de as primícias dos que dormem. Por quê? Porque depois dessa ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar dessa forma, para nunca mais morrer, e num corpo glorificado, e nos deu a garantia de que também nós ressuscitaremos para nunca mais morrer. Aí vem a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos, ela acontecerá no arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e Paulo disse, eles subirão, e depois os que estiverem vivos serão transformados, receberão também um corpo glorificado, e todos subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Essa ressurreição dos justos tem mais de uma fase. A primeira, no arrebatamento da igreja, as duas testemunhas, elas vão ressuscitar também no final da tribulação, e também os outros justos vão ressuscitar no milênio. Aqueles que se converteram na grande tribulação. Nós não temos tempo para explicar isso aqui, é a escatologia, mas o professor pode explicar isso no domingo. Isso mesmo. Aqui não é ainda a aula da escola dominical, nós estamos aqui numa pré-aula, que é o EBD em Foco, trazendo aqui uma explicação, especificamente, norteando aí os professores. Mas domingo, eu, por exemplo, estarei aqui na Assembleia de Deus do Belém, São Carlos, estarei aqui aprendendo com o companheiro que estará ministrando aula. Em outras ocasiões estarei ministrando, mas o tempo será maior. Mas temos também a ressurreição dos ímpios. Como assim, os ímpios irão ressuscitar? Sim, os ímpios ressuscitarão na ocasião do juízo final. Todos os grandes e pequenos, desde Adão até aquele dia, eles ressuscitarão, serão chamados, só que eles não ressuscitarão num corpo glorificado, mas ressuscitarão para serem julgados, a Bíblia diz, cada um segundo as suas obras. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no fogo, no lago de fogo, e atormentado para todo sempre. Isso é muito sério. É muito sério. E aí no terceiro e último, no segundo subponto, fala da morte para a vida. No versículo 26, Jesus disse a Marta, que todo aquele que vive e crê nele, nunca morrerá. Mas essa afirmação, claro, ela não se refere à ressurreição física.
Porque aqueles que creram em Jesus morreram. Sim. E nós que cremos em Jesus, se Jesus não voltar durante a nossa vida, nós também iremos morrer. Todos nós estamos sujeitos à morte física, porque nós herdamos o pecado de Adão, a natureza pecaminosa Sim. de Adão, e a morte é consequência do pecado. Mas a Bíblia diz que a morte será tragada na vitória. E aí, Paulo pergunta assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus, ele derrotou a morte, ele derrotou o inferno e nos garantiu que nós seremos mais do que vencedores e teremos a vida eterna. E por último, para concluir, temos aqui uma viva esperança. Esse relato aí da ressurreição de Lázaro, ele nos traz uma esperança, uma viva esperança, onde o apóstolo Paulo perguntou, o versículo que eu citei, 1 Coríntios 15 e 58, ele diz, onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E por último ele responde, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e nos deu também a garantia de que nós haveremos de ressuscitar. Não fisicamente, pode ser que algum de nós ressuscite, mas a nossa esperança não está nessa vida. Sim. A nossa esperança é de ressuscitar para nunca mais morrermos e estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Amém, pastor. Eu acho que essa é a nossa maior Sim, esperança, né, pastor? Exatamente, a esperança do de crente. Exatamente, é a esperança central do crente. Sim. Como o senhor falou, podemos ser curados, podemos receber milagres, mas a nossa maior e vívida esperança é ressuscitar ou ser arrebatado com Cristo em glória. Glória a Deus. Amém, pastor. Eu quero te agradecer, pastor, por todo esse apoio. Nós vamos fazer a leitura aqui da conclusão, então, para fecharmos, está lá na página 53 da sua revista, Exemplar do Professor, e está escrito assim, esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, como mencionamos aqui, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Meus queridos irmãos, eu quero vos ser grato por ter nos acompanhado até aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu apoio, pelos seus comentários. Amém. Foi uma bênção estar aqui na sua presença e falando dessa lição aqui mais uma vez. Meus irmãos, então, muito obrigado pela sua presença. Curta esse vídeo, compartilhe, divulgue ele, faça com que ele chegue ao máximo de pessoas possível e esperamos que esse trabalho seja bênção para a sua vida e para a sua escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, pastor. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém.